todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso programa Despertar com Justiça e Paz. Nesta sexta-feira, acolhendo Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho, e presidente da Comissão Indigenista Missionária. Nesta manhã de sexta-feira, queremos dedicar o nosso programa especialmente ao nosso companheiro Sérgio Sturck, um leigo engajado, militante dos direitos humanos e, sobretudo, da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, falecido ontem, vítima do Covid. Foram muitas e diversas parcerias, realizações, atividades, eventos, como a própria criação da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, pela Justiça e Paz, a campanha contra a criminalização dos movimentos sociais, a comemoração dos 30 anos da Constituição Cidadã, ato interreligioso lá na Praça da Sé, em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Um sínodo em favor, o ato interreligioso em favor do sínodo da Amazônia e tantas outras. Então, a partir de 10 de dezembro de 2020, ele engajou-se na campanha Vacina Já e no apoio à implantação da CPI da pandemia que está em curso no Senado Federal. Sérgio Sturck foi vítima do coronavírus e da política genocida a qual morreu combatendo. Então, a sua perda abre um enorme vácuo na trincheira dos defensores de direitos humanos, impossíveis de ser preenchida. Era uma das poucas pessoas que podem ser consideradas insubstituíveis. Queremos, portanto, dedicar o programa Despertar Justiça e Paz de hoje ao nosso companheiro Sérgio Sturck, que Deus o receba na glória dos céus, nessa Páscoa, que para nós é dolorosa, mas que para ele será um momento de descanso e de júbilo na glória dos céus. Dom Roque, seja muito bem-vindo ao nosso programa de Despertar a Justiça e Paz, programa da Comissão Brasileira Justiça e Paz, esse organismo da Conferência dos Bispos do Brasil, e tendo o senhor como presidente do CIMI, nos traz já um grande tema em curso, sobretudo nesta semana, um debate profundo no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, que é a questão dos povos indígenas. Mas antes de entrarmos neste tema, gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse, sobretudo para nós, como é que surge a vocação do vocacionado Roque Palocci até chegar aqui ao episcopado. Mais uma vez, bem-vindo, Dom Roque. O seu som está fechado. Obrigado, Nuno. Obrigado também a todas as pessoas que estão dando assessoria para você poder realizar essa entrevista e, de maneira especial, também quem nos acompanha no programa da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Obrigado por essa oportunidade. Rapidamente, eu sou natural do Rio Grande do Sul, da região colonial do Rio Grande, filho de pequenos agricultores, e vivi sempre nesta situação da pequena propriedade e também a luta pela sobrevivência, a questão da soberania alimentar e tudo. Depois, eu acabei ingressando na Diocese de Bagé e fui ordenado padre pela Diocese de Bagé. Eu tive assim, momentos muito especiais na minha vida. Era também o testemunho de muitos missionários estrangeiros que me provocavam, né? Homens que deixaram, de repente, a Itália, a França, a Holanda, que eu conheci, Portugal, e vieram trabalhar no Brasil, foram para tantos lugares do mundo. Ordenado padre em 1986, 1987, tive uma experiência muito bonita colaborando em comissões populares no sertão baiano, na Diocese de Rui Barbosa. Foi assim, um momento muito bonito, o choque entre a mentalidade
filho de um pequeno agricultor do Rio Grande do Sul com a realidade do sertão baiano. Em 1988, na região de Bagé, chegavam muitos acampamentos e assentamentos sem terras na luta pela reforma agrária. E tendo assim a necessidade de uma presença mais sistematizada, eu fui designado pelo bispo e com o conselho presbiteral para acompanhar esta realidade. 10 dias por mês eu me dedicava visitando os acampamentos, os assentamentos e fazendo esta pastoral de proximidade com eles. Depois, em 1997, eu fui enviado como missionário de Igreja Solidária Brasil-Moçambique para Moçambique. E lá fiquei 3 anos trabalhando numa realidade bem desafiadora no interior da província da Zambésia. Morava com os irmãos maristas numa escola de semi-internato e ajudava a atender as comunidades da missão que eu acompanhei nesse período de 3 anos, tendo em vista que, pelo trabalho da escola, eu não tinha condições de acompanhar os missionários que compunham aquela grande missão. Voltando, no ano 2000, eu acabei solicitando novamente o retorno para Moçambique para mais um período. Meu desejo era ficar pelo menos 8, 10 anos, mas aí, por razões atípicas, este retorno estava previsto para 2006. E no ano de 2005 fui chamado para trabalhar em Roraima, fui nomeado bispo de Roraima, fiquei 10 anos e meio lá em Roraima. Tinha sido recentemente homologada a terra Raposa de Arco do Solo, havia uma situação muito desafiadora. Depois, você é jovem, Nuno, passamos por toda a questão do Supremo e fiquei em Roraima 10 anos e meio. E em dezembro de 2015 eu fui transferido aqui para Rondônia, Porto Velho, onde estou até hoje. Então, sinteticamente, um pouco foi isto, né? Esse caminho de peregrino nas estradas de Deus, procurando também ser presença de esperança e de sonho de um mundo diferente, por onde eu passei, com todas as minhas fragilidades, com todas as minhas limitações, mas eu louvo, bendigo e agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade também de vivenciar realidades bem diferentes daquelas que eu nasci e criei na paróquia lá, hoje, no município Progresso, do Rio Grande do Sul. Na época era um distrito, sempre com a presença muito generosa dos freis franciscanos. Que bom, Dom Roque. Dom Roque, nos acompanham hoje neste programa Despertar Justiça e Paz várias pessoas de diversos lugares do Brasil, e aí, da sua Porto Velho, a Marta Cruz manda uma saudação, né? A Suzana Mota, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Ana Cristina dos Santos, da Diocese de Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo, a Maria José da Cista Santos, a irmã Adelaide Facchini, Adriana Quirone, Daltro Paiva, de Belém do Pará, Cláudia Scapini, Marta Hilda de Souza, de Picos, no Piauí. Então, nosso programa está bastante diverso por esse Brasil, bem distribuído nesta manhã, e certamente será um momento não só de debatermos as questões da conjuntura do Brasil, mas também de refletirmos sobre a questão indígena. Dom Roque, que é presidente do CIMI, esse programa Despertar Justiça e Paz de hoje vai refletir justamente sobre a posição da Igreja sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, sobre a demarcação das terras indígenas e a cobiça que ameaça a humanidade. E vamos refletir também sobre o PL 490, que tramita neste momento lá na Câmara Federal. E já para início do nosso debate, Dom Roque,
O senhor visitou essa semana o acampamento dos indígenas lá em Brasília, acompanhado do secretário-geral da CNBB. Então, gostaria que o senhor refletisse conosco um pouco, né? O que, de fato, os indígenas estão nesse momento protestando, qual é a manifestação deles nesse instante, né? Esse ver um pouco essa realidade deste momento. Os povos indígenas estão no Brasil inteiro fazendo manifestações. Eu mesmo resido aqui na capital de São Paulo. Todas as manhãs, as marginais estão sendo interrompidas pela manifestação dos povos indígenas, e a gente vê pelos noticiários, outros lugares do Brasil também estão acompanhando a ressonância do que está acontecendo hoje em Brasília. O que o senhor nos traz sobre esse momento? Bom, Nuno, queria também lembrar e suplicar o eterno descanso do Sérgio e agradecer testemunhos assim, a exemplo do Sérgio, teu e de tantos outros irmãos e irmãs de nossa igreja, que abraça a cruz e os crucificados de hoje no sonho e no desejo de um Brasil diferente, de um mundo diferente, onde a vida se torna o grande hino de louvor de nós, criaturas, ao Criador. Também agradecer a sintonia de tantas pessoas no nosso programa aqui e com esta participação que eu faço de maneira assim muito humilde, porque é difícil poder responder todas as questões. Mas eu gostaria de lembrar uma música antiga, o autor, vocês me perdoam, porque eu sou um homem já de idade e cansado, né? Ninguém se engana, ninguém se engana. A nossa história já começou desumana. Este é o retrato que nós temos da nossa pátria amada e idolatrada em relação aos povos indígenas, em relação aos negros, em relação aos pobres, né? E aqui eu tentei fazer algumas coisas. Dizer, Nuno, que nos acompanha, 3 questões para mim são fundamentais para que nós possamos entender por que de tanta agressão aos povos indígenas e aos pobres. Primeiro, os povos indígenas são povos da alteridade. São diferentes numa sociedade que tenta ser homogeneizada, de uma sociedade colonizadora, de uma sociedade que é incapaz de aceitar a diversidade, a pluralidade e a diferença. E isso representa para esta sociedade capitalista uma ameaça ao seu status quo. Uma ameaça. Os povos originários, os povos indígenas, são os povos da diversidade. São mais de 300 povos, são mais de 280 línguas faladas no Brasil, com culturas, línguas, espiritualidades e cosmovisões diferentes, que se respeitam e apresentam uma proposta de vida pautada no bem viver. O segundo ponto são também povos da reciprocidade. As relações de reciprocidade entre os povos originários é um empecilho às relações da sociedade de consumo, que mercantiliza a vida, as pessoas, as relações, a terra, a floresta, as águas, o mar, tudo. Tudo tem que ser comercializado, tudo tem que ser, como se diz, passado pelo valor, né, do dinheiro. Mercantiliza tudo. É difícil, porque não é esta a lógica. Mercantiliza tudo, tudo é motivo para dominar. A lógica da reciprocidade potencializa as diferenças, promove as relações equitativas entre as pessoas e a natureza, entre o homem e entre a mulher. Depois, o terceiro ponto, o Nuno e quem nos acompanha, são os povos da ecologia integral. Antes que o conceito de ecologia integral existisse, os povos originários
já vivenciava isso no seu cotidiano, no respeito à Mãe Terra. Sempre souberam de que, se nós não cuidamos da terra, a terra não cuida de nós. A terra não cuidará de nós. Tudo está interligado, tudo está interconectado nesta casa comum, como nós com a Laudato Si aprendemos. Somos seres integral, dialógicos e interdependentes. Somos ar, terra, floresta, água, luz. Assim já dizia os nossos antepassados. Nós, no processo do sínodo, foi cunhada uma expressão por uma mãe indígena que dizia: são 519 anos de opressão. E não é agora que um presidente vai tirar a terra da gente. Então, esta luta, né, nesse caminho difícil, nesse caminho quase de um genocídio, de extermínio, que nós estamos vivendo desde 1500 aqui nessas chamadas terras de Santa Cruz. É o grito de Deus, é o grito dos pobres, que, como nós sabemos pela história, é uma população que vem decrescendo, né? De mais de 5 milhões, hoje nós não temos 1 milhão de indígenas, e sua grande maioria vive em contexto urbano, não porque quiseram vir para as cidades, não, porque foram roubados daquilo que é o mais sagrado nos seus territórios. E é ruim nós termos este retrato tão sofrido, aonde o próprio governo não respeita a Carta Magna, a Constituição. Esse que é a dor, o sofrimento. Por isso que essa movimentação é também um grito, né? Alto lá, como disse Sefete Araju, diante dos exércitos de Portugal e Espanha em 1756. Alto lá, esta terra tem dono. Ou seja, eles estão aqui, o Nuno e demais, há 5, 10, 12 mil anos, e nós armamos arcabouço jurídico e decretamos que eles não têm mais direito às suas terras originárias que habitam há muitos anos. Eu estou dizendo isso para fazer um pouco a base do que está por trás disso tudo, que nós não somos capazes de aceitar a situação dele. Não sei se é permitido, mas eu tomo a liberdade para partilhar, Nuno, contigo e os que nos acompanham. Eu participava, juntamente com demais membros da comunidade, num debate sobre o desenvolvimento de Roraima na época. E um político tentou dizer: olha, nós precisamos trazer o desenvolvimento para Roraima, porque nossos povos indígenas são muito pobres, vivem numa pobreza muito grande. E uma liderança indígena pediu a palavra e disse mais ou menos assim: eu me sinto ofendido. Nós, povos indígenas, sentimos ofendidos. Não somos pobres, não somos pobres. Porém, queremos dizer que também não somos contra o desenvolvimento disso. Não somos pobres porque temos a floresta, temos os rios, temos a caça, a pesca, e nós plantamos aquilo que nós precisamos comer para a nossa vida. Nós somos felizes vendo nossos filhos, nossos netos crescerem em harmonia com toda a criação. Agora, gostaria de perguntar aos senhores: que progresso é esse que precisa destruir toda a criação, envenenar a terra, as águas, o ar, para concentrar a renda nas mãos de poucos? O que os povos indígenas estão hoje pedindo não é nada mais, nada menos que os direitos que estão escritos na Constituição brasileira. E esse que é o problema. E quando o presidente da Câmara diz: temos que discutir a mineração, a ocupação e o plantio das terras indígenas, porque estamos no século XXI, eu pessoalmente fico pensando, por estarmos no século XXI,
nós deveríamos ter mais consciência dos direitos, né? Dos direitos daqueles que estão registrados na Constituição brasileira e não extracionar. Eu digo isso, talvez misturo para responder a tua pergunta, mas nós vemos hoje, por exemplo, o executivo, né? O executivo que se berga, se baixa, comprometido com os interesses econômicos dos grandes grupos nacional e internacional. Um governo que é perverso, que promove o maior genocídio da história do Brasil. Um governo que jura a Constituição, mas em poucos minutos determina alterações nos caminhos que vinham sendo construídos para garantir os direitos dos povos indígenas. Um governo que simplesmente nega aquilo que é elementar, a Constituição para os povos indígenas. Nós temos um legislativo que vai criando inúmeros projetos de lei, emendas constitucionais que vão tramitando. São mais de 800 projetos que atentam contra os direitos ambientais e o futuro dos povos, em especial dos povos indígenas, as comunidades tradicionais, desconstruindo o direito assegurado pela Constituição. Então, nós temos essa coisa. Depois nós temos, assim, também esta morosidade, muitas vezes, do Poder Judiciário, que vão se prolongando os processos, e não se tem decisão, e se tem mais recursos, e tudo isso é sempre o sofrimento, porque o caso, a corda sempre rebenta no lado mais forte. Estamos com muita expectativa com o julgamento do caso de repercussão geral do povo Xoclen. E nas visitas de segunda-feira que o senhor assinava, ouvir uma liderança Xoclen dizer que mais ou menos por 1904, se não me falha a memória, se festejava em Santa Catarina pela mortandade de 200 indígenas, homens, mulheres e crianças, né? Se registra no jornal, isso demonstra que continuamos a ser uma sociedade preconceituosa e discriminatória, que não é capaz de respeitar os povos indígenas. A nossa visita foi marcada por esta disponibilidade, ou seja, é preciso dizer que nós estamos, sim, com aqueles que sonham e lutam por uma vida de paz, de fraternidade e de aceitação daqueles que são diferentes. De aceitação. Então, nós somos gratos, né, porque a presença da presidência CNBB representada por D. Joel quer dizer, sim, que a Igreja do Brasil, assim como lutou, e aqui nós lembramos a memória de Sérgio, né, falecido, vítima do Covid essa semana, temos que lembrar, obrigatoriamente, Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi incansável diante da CPI do Congresso Nacional contra o Cine nos anos de 1987 e 1988. Foi incansável na defesa dos direitos dos povos indígenas, esses direitos que foram escritos de modo particular nos artigos 231 e 232 da Constituição. Então, nós temos, assim, o testemunho e o sangue derramado de muitos missionários e missionárias, mas também o sangue de tantas lideranças indígenas que continuam sendo assassinadas e perseguidas em pleno século XXI, para repetir a expressão do senhor presidente da Câmara. Dom Roque, o senhor, então, traz em
vários elementos aí. Isso tudo são frutos da globalização que permeia a nossa sociedade, mas também um fruto profundo do capitalismo, né, sobre o humano e sobre os povos tradicionais, em especial aqui no nosso Brasil. É isso. Hoje estamos tratando sobre a posição da Igreja no julgamento no STF, sobre a demarcação das terras indígenas e a cobiça que ameaça a humanidade. Nos acompanham nesta manhã também, Dom Roque, a Neiva Fernandes, da Diocese de Guarulhos, nosso companheiro Silvino Reck, do Movimento Fé e Política, lá no Rio Grande do Sul, coletivo Igreja em Saída. Hoje ele atua com Assir Palocci, que é um grande parente do senhor, né? Assir Palocci. Aline Milan, de Ariquemes, no Rio Grande, aí em Roraima. Maria Soares Camargo, de Campinas, ex-missionária em Roraima. Lúcia Pessoa, Alberto Quirone, de Boa Vista, lá da Economia de Clara e Francisco, ele diz. Também estão nos acompanhando Marta Cruz, né? Agora lembro de Dom Moacir, gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares não importantes, conseguem mudanças extraordinárias, diz a Marta Cruz. O Inácio Lenk, de Santa Catarina, Vanessa Xavier, da Diocese de Roraima, a Maria de Nazaré Carvalho, de Goiânia, Doris Meire Almeida, do Xingu. E por aí vamos seguindo Brasil afora nesse despertar com justiça e paz nessa manhã. Dom Roque, pois não. Eu vou voltar um pouquinho, porque talvez eu não fui objetivo. Você tenha paciência que sou um homem da roça. A questão do marco temporal, né? A questão do marco temporal. O marco temporal é uma tese extremamente, vamos dizer, maldosa em relação aos direitos dos povos originários. Tradicionalmente, e isso é uma expressão usada por o então ministro do Supremo Tribunal Federal, que deu o voto para Raposa Serra do Sol. Tradicionalmente, os povos indígenas eram tutelados. E, de modo especial, foram tutelados pelo Serviço de Proteção ao Índio, SPI, e depois também com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, criada durante a ditadura militar. Bom, tem gente dizendo que não houve ditadura, agora já fico atrapalhado, vocês têm que me ajudar ali, né? Mas a gente, criado durante a ditadura militar, e nós sabemos o que foi o relatório Figueiredo, né, em relação à perseguição e à matança dos povos indígenas. A Comissão da Verdade mostrou o que foi também as atrocidades e a matança dos indígenas durante esse período aí depois de 64. Que a gente nega, que não aceitamos e tudo. O marco temporal, baseado naquelas 19 condicionantes, e aqui queria agradecer também a todos, e dizer obrigado também a Silvino lá, no Rio Grande do Sul, a Maria, que trabalhou em Roraima, com um testemunho muito profético desta menina, senhora, né, junto lá às comunidades de Roraima e também do Amazonas mais tarde. As condicionantes do julgamento da Raposa Serra do Sol, quando o Supremo então bateu o martelo que estava consolidado, porém tinha aquelas 19 condicionantes. Até 1988, os povos eram tutelados, eram levados de um lado para outro. Eles não tinham nem direito de se deslocar da sua comunidade para outros lugares sem a permissão da FUNAI. E, sendo tutelados, e diante da violenta ocupação das terras, nós fomos tendo muitos povos deslocados. Mas sempre foram morando por perto, né? Nunca fugiram tão longe, na beira da estrada e assim por diante. E aí, hoje, quer-se dizer,
o marco temporal. Se a comunidade não estava em cima de suas terras em 1978, não tem direito a reivindicar. Olha, isso é uma perversidade, porque nós negamos a história, né, violenta que esses povos viveram, né, desde 1500. E, quando nós olhamos as realidades, de mesmo que as terras demarcadas, homologadas, registradas, estão sendo invadidas, loteadas, né? Isso com o consentimento. Os invasores hoje se sentem autorizados pela postura e pelas falas do senhor presidente da República. Então, esse marco temporal, se passar, vai ter muito sangue, não por disputa com grandes proprietários, não. É o sangue desse povo que vai morrer, vai ser regar essa terra, continuar regando essa terra, porque os seus direitos fundamentais são negados, que é os seus territórios. A Constituição previa 5 anos, em 1988. As questões transitórias decretavam 5 anos. Fazendo uma conta de 88 para cá, nós temos todo esse tempo e mais de 2/3 das terras indígenas não são ainda nem reconhecidas, nem demarcadas, nem homologadas, e assim por diante. E esse que é o cenário e a tristeza do Brasil. E essa força, né, do dinheiro, né, para persuadir a implantação do marco temporal é muito difícil. É a história de sempre. Os pobres sempre são os perdedores. Mas nós acreditamos, biblicamente, que os pobres possuirão a terra. Dom Roque, o senhor, como presidente do CIMI, portanto, é uma voz da igreja, é uma voz profética da Igreja do Brasil no meio dos povos originários. De que forma concreta a Igreja do Brasil tem ajudado neste momento, nesses dias, em especial o acampamento lá em Brasília e toda essa repercussão jurídica no Supremo Tribunal, mas também política no Congresso Nacional, uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça já deu o aval para que o plenário possa, a partir de agora, então, se debruçar sobre a revisão do Estatuto dos Indígenas, né? Algo que também vai ferir na carne o povo indígena depois de tanta luta para conquistar um estatuto. E agora, então, a gente vê o Congresso Nacional, portanto, a Câmara Federal, fazer a revisão desse estatuto. De que forma que a CNBB e a igreja, as dioceses no Brasil estão contribuindo neste momento? Bom, eu gostaria de, talvez, partilhar com quem nos acompanha. O CIMI nasce justamente logo depois de Medellín. Vaticano II, Medellín, e com Santarém, aquele famoso encontro da Igreja da Santarém, em 1972, que estabeleceu as coordenadas também para a missão da Igreja na Amazônia, de uma Amazônia que estava sendo ocupada de maneira assim violenta, destruidora, estabeleceu as coordenadas, e aí surge o CIMI, depois também a CPT. São organismos que são frutos também da caminhada da Igreja. O CIMI nasce com esse desejo de fazer não uma evangelização de colonização, mas uma presença de diálogo, de respeito e de procurar caminhar juntos, aonde naquilo que se trata dos seus direitos, da sua história, as comunidades indígenas são elas as protagonistas. Eles precisam caminhar, eles precisam fazer a sua história. Por isso, nós estamos nesta postura e, nos últimos anos, o CIMI tem investido muito, a partir do Centro de Formação, no apoio a muitas caravanas. Por exemplo, teve anos que mais de 40 caravanas foram a Brasília para fazer incidência, seja no Congresso,
seja nos órgãos do governo, no executivo, seja no judiciário e, de modo especial, no Supremo. E essas incidências têm ajudado a mostrar essa visibilidade, né? Essa visibilidade desses povos que são invisíveis e são atacados e são discriminados permanentemente em nosso país. O acampamento Levante pela Terra, ele surge de uma maneira deles mesmos, né? E o Cine, né, foi dando este apoio através dos nossos missionários dos regionais e também dos missionários que estão em Brasília, na sede do secretariado do Cine. Apoio concreto, articulação dos contatos com agentes do governo, com o ministro do Supremo. Na quarta-feira mesmo, tivemos uma audiência virtual, muito assim, salutar. Novamente, o nosso secretário-geral da Assembleia participou, com os advogados do Cine indígenas, e eu também tive a oportunidade, mesmo estando no interior, a internet muito frágil, participar com o ministro Edson Fachin. Muito importante ouvir, assim, esse sentimento e o desejo de colocar todas as suas forças para que, de uma vez por todas, se dirime essa questão, né? Porque a Constituição precisa ser respeitada. Então, o CIMI tem dado esse apoio. O bonito dizer, o Nuno e também que nos acompanha, é perceber a solidariedade. A solidariedade do povo de Brasília, dos pobres da volta de Brasília, que não tem faltado alimentação para eles. Não comprada. Eles lá, né, estão receberam ajuda suficiente para manter esse acampamento por um mês. Agora, todas as decisões são deles, das organizações indígenas, das associações deles. O CIMI é parceiro, caminha junto. Nós temos também colocado à disposição, seja o setor de comunicação e os advogados do CIMI, para ajudar, né? Ajudar, porque muitas vezes o CIMI tem que assumir causas devido à situação das comunidades fragilizadas e acabamos assumindo, como agora o caso Choclen, né? O CIMI veio puxando, né? Muitas entidades entraram, desculpe o amigo Cures, né? Então a própria CMDB, a OAB, tudo isso são pequenos sinais que vão dizendo a importância deste julgamento e a importância também da manifestação das comunidades indígenas. É lamentável que a Comissão de Justiça e Paz se nega de ouvir os indígenas. Se nega, simplesmente se negou, né? E aí sempre os culpados são os indígenas, sem terras, os quilombolas, porque não respeita a lei. Agora, a lei maior não é respeitada por aqueles que deviam ser os primeiros. O senhor diz a CCJ, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Correto, correto. Perdão, eu estou cansado, eu peço perdão. Tá? Comissão da Câmara. Isso. A Doris Meire Almeida, ela pergunta qual é o caminho a seguir até a sessão do julgamento em agosto no Supremo Tribunal Federal, no sentido de apoiar os povos indígenas. Eu penso que o senhor já respondeu agora, dizendo justamente desse apoiamento, de auxílio, né, na manutenção do acampamento. Eu penso que o acampamento vai permanecer lá em Brasília até agosto, não é, Dom Robson? Eu não tenho informações, porque eu cheguei no interior ontem e não tenho, assim, hoje não me comuniquei ainda com a coordenação do CIMI que está se reunindo, né? Então, eu não tenho informações exatas. O importante é que nós não somos os que decidimos, o CIMI. São eles, e o CIMI caminha apoiando aquilo que é possível e dentro também daquilo que pauta nosso plano, né? Porque nós também temos um plano de pastoral, nós também temos, como diz, coordenadas que seguimos, porque a nossa presença não é a presença de um outro, é a presença da igreja através do Conselho Indígena Missionário, que é um órgão da CMDB. Mas as pessoas que estão pedindo,
a divulgação e, sobretudo, dessa triste realidade que vivem os povos indígenas do Brasil, sendo desrespeitados naquilo que é o essencial, os direitos, e os direitos, poderíamos dizer, originários, mas de modo muito vergonhoso, os direitos da Constituição brasileira. E o senhor veja que hoje nós estamos dia 2 de julho, né? No último dia 23 de junho, foi nomeado no lugar do Ricardo Salles, Joaquim Álvaro Pereira, né? Integra uma família tradicional de fazendeiros de café em São Paulo, e, neste momento, esta mesma família está pleiteando um pedaço da terra indígena Jaraguá, em São Paulo. Nós tiramos um ministro do meio ambiente que não condizia com as necessidades dos povos originários e do meio ambiente, em especial da Amazônia, desmatando a Amazônia, fazendo tráfico de madeiras, etc. E o presidente nomeia justamente um ministro que o substitui, é justamente um ministro de família tradicional, cafeeira, e que agora está disputando terra com os povos indígenas do Jaraguá, aqui em São Paulo. Quer dizer, não temos luz, né? Não temos luz. Poderíamos dizer que não temos, mas eu volto a dizer aquilo que foi cunhado aí por uma mãe indígena. Não é este governo que vai tirar o direito da gente. Não é. Então, é lamentável porque o mundo inteiro está vendo que é um ato mais perverso que o outro. É um ato administrativo mais perverso que o outro. E uma terra tão minúscula, você sabe, né? Em São Paulo, tão minúscula, com tantas famílias, ainda alguém se acha direito de ter parte dessa terra, né? Que todas essas terras foram ocupadas de maneira ilegal, né? Dá para dizer ilegal sem medo de processo, porque hoje a gente responde processo por qualquer coisa que foram ocupados de maneira ilegal. O governo do Estado, né, deu. É o caso do povo Choclen. Né? O governo do Estado, secretário, simplesmente achou que podia, assim, simplesmente destinar este ou aquele pedaço, área de terra para quem bem entendesse. Então, acho que se nós temos um ordenamento jurídico, vamos respeitar este ordenamento jurídico. Mandamos uma saudação especial também nessa manhã para a irmã Eulália Lima, da Diocese de Coroatá, no Amazonas, lá no Maranhão, a Laudelino, da Comissão Laicato, lá de Caxambu, Minas Gerais, João José Barbosa Sana, da Comissão Pastoral da Dignidade Humana de Vitória, no Espírito Santo, Vitor Souza, de Teresina, Piauí, nosso companheiro dos APNs lá em Teresina, a Jadiailson Francisco, da Diocese de Caruaru, no Pernambuco. Nós estamos com uma programação bastante extensa hoje, conversando, então, com Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho, presidente do CIMI, sobre essas questões dos povos originários, a questão dos povos indígenas, que está tramitando neste momento no Supremo Tribunal Federal e também na Câmara dos Deputados em Brasília. Dom Roque, este momento da conjuntura também nos traz muita angústia, muita tristeza, muito desolamento, mas a Igreja, como profética, como voz profética, como o senhor, enquanto um pastor de um povo, não só na Arquidiocese de Porto Velho, mas pastor da Igreja, portanto, de todos e todas nós, leigos e leigas engajados nessa missão, temos visto muitas ações deste governo federal nesse momento, que vão de encontro à realidade que tem assolado este povo, né? Em especial os povos originários. Tanto o Congresso Nacional, por meio dos parlamentares, mas, sobretudo, por meio do Executivo, nós temos visto, assim, atrocidades profundas e que ferem a dignidade humana, ferem o Evangelho,
contradiz a missão profética daquilo que Jesus Cristo pregou para nós. O presidente da República, vez ou outra, tem se dito cristão, tem se manifestado ao lado de povos evangélicos, e esta semana, por sua vez, nos assombrou muito ver o presidente, com todo o seu staff de ministros e agentes do governo, mas também um grupo grande de parlamentares, participando de uma missa em Brasília, no dia de ontem. Essa missa não fazia parte da agenda oficial do presidente, e, no entanto, imagens vazadas depois, então, desta missa presidida pelo arcebispo de Brasília. Então, coloco aqui um pelo no ovo para que o senhor possa... É um ato... Será que este ato penitencial valeu? O pedido de perdão do presidente no ato penitencial valeu? Foi absolvido? Essa missa tem valor para um homem que segue fazendo as atrocidades? Porque a missa foi ontem, quinta-feira, hoje é sexta, e a caneta do presidente ainda tem tinta, né? Não é muito difícil responder. Eu, como dizia, cheguei de viagem, vi rapidamente alguma coisa, mas não tenho maiores informações. É um mistério da nossa vida também, que somos, como se diz, como rezamos na oração eucarística número 5, povo santo e pecador, né? Eu não me sinto assim com elementos para dizer qualquer coisa em relação à validade ou não para a pessoa do Jair Bolsonaro. Eu entendo que nós precisamos também, como cristãos católicos, né, dar um testemunho que seja credível, né? Um testemunho que seja credível. Eu meto bem presente, a partir da tua colocação, aquilo que nosso saudoso, hoje São Paulo VI, escreveu na Evangelho Iniciante. O mundo precisa de mestres, mas mais do que mestres, precisa de testemunho. Naquela expressão popular, as palavras emocionam, mas o testemunho arrasta. Então, eu acho que o caminho do sino da Amazônia foi muito isto, né? Na gramática, nós sabemos, o problema não é a gramática, o problema é a nossa prática. O senhor é jovem, né? Mas antigamente nós tínhamos um cantor que eu não recordo, que cantava: não adianta ir na igreja e fazer tudo errado. Quer dizer, a necessidade de procurarmos, eu, você, também como cristão, o mínimo de coerência entre aquilo que nós professamos, entre aquilo que nós vivemos. E por isso que nós também, Deus não fecha a porta. Deus não fecha a porta. E buscamos sempre a conversão. Agora, mais importante de tudo, que nós percebemos que há uma busca assim, muito grande das pessoas em buscar encontrar luzes desta hora, com todo o negacionismo, com toda essa agressão, que é uma vergonha internacional, né? Uma vergonha internacional. O que nós estamos vendo em muitas entrevistas e muitas declarações é uma vergonha internacional. Nós viramos chacota para o mundo inteiro. O Brasil virou chacota para o mundo inteiro. Mas como é importante ver as pessoas buscando uma luz, buscando caminhos para sair deste momento de tanto acirramento, de tanto confronto, para caminhos de diálogo, caminhos de construção e caminhos, sobretudo, de respeito à vida, à dignidade, àqueles que são diferentes de nós, de mim, de ti.
o desafio para isso. Eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer e, aos poucos, nós vamos dando passo, sabendo que não é fácil, não é fácil. Eu não tenho como responder a tuas perguntas, não tenho assim elementos para dizer se é válido, não é válido. Deus é misericordioso e nós sempre suplicamos pela nossa própria conversão e a conversão dos outros. Que essa tinta seja usada em prol da vida, da justiça, da dignidade dos pobres, dos pobres, dos pobres do Brasil. Nosso programa Justiça e Paz de hoje recebe Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho, presidente do CIMI, com o tema Posição da Igreja sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação das terras indígenas e a cobiça que ameaça a humanidade. Damos o nosso bom dia a Luísa Camargo, da Comissão Justiça e Paz, ao Jadiailson Francisco, da Diocese de Caruaru, no Pernambuco. Dalton Paiva diz aqui, Dom Roque, que enquanto Bolsonaro lidera o banquete da morte, a igreja convida ao banquete da vida. Bonito. É isso que estamos tentando fazer, né? Ser profetas nesse momento de dificuldades e desafios cotidianos, né? Dom Roque, nós estamos chegando ao final do nosso programa e queria convidar a todos e todas que nos acompanham a visitar o portal da Comissão Brasileira Justiça e Paz na internet, justiçapaz.org, e ali você vai encontrar, então, depois, não só este programa, como outros programas Despertar Justiça e Paz, além de notícias, informações, artigos, mensagens e tudo aquilo que norteia o cotidiano da nossa conjuntura no Brasil e da nossa missão enquanto leigos e leigas engajados a serviço da Igreja e somando esforços com os nossos bispos para uma Igreja cada vez mais profética, cada vez mais humana, cada vez mais evangélica. Dom Roque, convido o senhor às suas considerações finais e a mensagem que o senhor queira nos deixar nesta manhã de sexta-feira, no nosso programa Despertar Justiça e Paz. Bom, eu gostaria, Nuno, sempre agradecer pelo carinho de vocês, aí da comissão, pelo respeito e pelo empenho sempre de apostar na causa dos pequenos, dos pobres. Dá serviço, sim, da vida para promover o banquete, como o nosso irmão assinava a Comissão de Justiça e Paz. Muito obrigado por ser muito. Eu também gostaria de dizer, talvez as pessoas não saibam isso, que o CIMI conquistou alguns anos atrás o direito de consultoria da ONU. Então, isso tem nos dado também uma certa respeitabilidade nesse conjunto, né, da busca de construir caminhos de concretização do direito dos povos originários. A ação do CIMI também, ela não se reduz aqui. Nós temos participado, além da ONU, do Parlamento Europeu, de fórum, de outros, nesse diálogo com os caminhos de outros países, né, na construção, sobretudo, de uma estrada que seja passível de se transitar no que diz respeito aos direitos dos povos originários. Nós somos também agradecidos por tanto apoio que o CIMI recebe de dentro e de fora da igreja. E queremos, assim, repetindo, alguém lembrava este, vamos dizer, pensamento africano que nosso saudoso Dom Moacir usou em 2009 ao abrir o Intereclesiar aqui em Porto Velho, Rondônia. Gente simples, em lugares insignificantes, fazendo coisas pequenas, provocam grandes transformações. É isso que nós acreditamos, a importância de lançar a semente, a importância de nós repetir aquilo que Paulo Freire dizia. Se todos perguntassem o porquê, as coisas seriam diferentes.
se todos nós nos perguntássemos por que, afinal, essa situação tão agressiva em relação aos povos indígenas. Então, dizer um grande obrigado por tantos irmãos e irmãs que sintonizaram aqui do programa da Comissão de Justiça e Paz, né, da CNBB, e para também dizer o sim e conjugar forças para concretizar este sonho do bem viver dos povos indígenas, da fraternidade e da paz, como nós acreditamos que a justiça e a paz se abraçarão. Obrigado, desculpe aí, eu não sou muito ordenado nas ideias para a entrevista, mas obrigado e que Deus abençoe e sustente também esta missão de vocês, através do programa semanal, ajudar a criar pontes, a construir pontes da esperança e da certeza que a luz vence as trevas, a verdade vence a mentira e o amor vence o ódio. Nós que agradecemos ao senhor Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho, por ter participado do programa Despertar Justiça e Paz conosco nessa sexta-feira, 2 de julho, agradecendo também a audiência e a participação, a interação de todos vocês de vários lugares do Brasil, como aqui também a Rina Albuquerque de Manaus e o Chico Pereira de Brasília, todos e todas vocês que participaram conosco nesta manhã de mais um programa Despertar Justiça e Paz, convidando-os a seguir conosco na próxima sexta-feira e deixando o nosso fraterno abraço e a nossa gratidão a todos os povos originários, aos povos indígenas, aqueles que estão acampados em Brasília neste momento, mas todos e todas aquelas indígenas que estão espalhados Brasil afora, dizer que a luta de vocês não é somente de vocês, é de todos nós, né? Quando aqui chegamos, vocês já eram donos deste espaço, que vamos todos e todas, junto com vocês, somar esforços na conquista dos direitos e dignidade humana. Pois não, Dom Roque, o senhor queria... Não, só estava seguindo a tua civilização, mas obrigado, que Deus nos sustente na busca da justiça, da paz, da fraternidade, da feliz convivência e do respeito ao jardim que Ele nos entregou e que nós estamos destruindo pela ganância e o desejo de possuir tudo como se fosse propriedade minha particular. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, Dom Roque. Nossos agradecimentos ao nosso companheiro Ivônio, aí nos bastidores do programa Justiça e Paz, que nos possibilita todas as sextas-feiras de manhã trazer ao vivo este programa para todos vocês. Um bom dia, uma boa sexta-feira, até a próxima semana.